O que eu vou te contar hoje não é a história da escravidão, mas é a história da liberdade armada. Estamos em Pernambuco, meados do século XVII, enquanto o Brasil colonial tentava ser uma extensão da Europa, no coração da Serra da Barriga, nascia ali um projeto de país diferente, um lugar que os bantus chamavam de Angola Janga. Angola Janga, em quimbundo, significa pequena Angola. Para os colonizadores, era apenas o quilombo dos Palmares, um problema, né, a ser eliminado da face da terra. Mas para os milhares que fugiam do horror das moendas de cana, era a terra prometida. Não era uma vila escondida no mato, era uma confederação ali de mocambos que desafiou a maior potência da época por quase 100 anos. O livro que guia o nosso traço hoje, o nosso desenho, é a obra-prima de Marcelo de Salete. Ele não nos entrega uma história ali mastigada dos livros de história que a gente aprendeu, né, a ler. Ele nos entrega o silêncio, o suor e o sangue. Ele nos mostra que Palmares tinha uma hierarquia e diplomacia, tinha reis, generais, traidores, heróis e até mesmo homens e mulheres que preferiam o risco da lança ao desconforto da corrente. Nesse vídeo vamos percorrer os caminhos de Soares, as dúvidas de Gangazumba e a fúria de Zumbi. Além disso, hoje nós vamos descobrir por que Angola Janga ainda pulsa debaixo do asfalto de cada cidade brasileira. Eu sou Nanda Alfig e esse é o segundo vídeo da série Desenha e Fala, em que eu conto sobre os livros que eu li enquanto faço algum desenho aqui que faz sentido com a história. Então, bora lá? Bom, antes de já começar a relatar a história do meu jeitinho aqui, eu quero mostrar um pouco esse livro. Ela é da editora Veneta e na contracapa aqui, e no final do livro também, a gente já é apresentado aos personagens dessa história. Entre os seus 11 capítulos, há textos de cartas de bandeirantes, de capatazes, né, e pessoas reais que descreviam a história da forma que eles viam. Mas o de Salete, o escritor dessa obra, ele usa os contextos históricos, né, e registros e escritos para contar a história de Zumbi com uma narrativa que tem começo, meio, fim, personagens, vilões e muita poesia estética com traços bem marcantes em nanquim e carvão. No final do livro, temos um glossário com palavras e expressões usadas aqui no livro, e a cronologia da Guerra dos Palmares e mapas mostram os diversos quilombos espalhados pelo país para a gente se situar, né, e entender a sua magnitude. E para não dar spoilers, então muita atenção, eu vou relatar aqui não só a minha percepção artística ao trabalho do Marcelo de Salete, mas eu vou contar os fatos históricos. Então, algumas histórias que atravessam o livro, como a dos personagens Tata, Una, Ozenga, Padre Anunciação, etc., eu vou contar de uma forma um pouco mais abrangente, tá? Então, porque essas histórias paralelas, elas dão ainda mais vida ao livro. É como se fosse um romance histórico, sabe? O que eu quero muito que vocês leiam esse livro, então por isso eu não vou ficar dando spoilers aqui, eu vou relatar praticamente tudo que a história nos contou. Combinados? Então bora para a história de Angola Janga. A nossa história ganha corpo com o Soares. Ele é um homem em fuga e no traço de Salete, a mata de Pernambuco, ela não é um paraíso tropical, é um labirinto de sombras. Eu falo labirinto porque cada estalo de galho pode ser um capitão do mato, na próxima cena que a gente vê em cada quadro. E nessa fuga que inicia a nossa história, Soares ele foge de um engenho, carregando o trauma nas marcas ali da sua pele. E já nesse início, o livro nos mostra que a liberdade em Angola Janga não era um presente, era uma conquista diária, arrancada ali dente por dente contra o sistema colonial que via o corpo negro apenas como uma peça de engrenagem nos engenhos das casas grandes. Quando Soares, ele finalmente avista as paliçadas de Mocambo, as paliçadas elas são contenções ali formadas por toras de madeiras. E ele não encontra apenas abrigo ali, ele encontra uma sociedade bem complexa. Para vocês entenderem melhor o que era Palmares, o Palmares era uma rede ali de cidades conectadas. Então tinha Macaco, Subupira, Dambrabanga
e entre outras. E o de Salete ele usa o silêncio de Soares para nos mostrar o choque da realidade. Então, sair da senzala e entrar em um lugar onde negros portam armas, tomam decisões e constroem as suas próprias leis, ele percebe que essa liberdade ela tinha um preço também, que é a vigilância constante. Sobre esse tópico de vigilância constante, eu vou abordar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, e é aqui, né, onde mora a genialidade dessa HQ. Ela acaba humanizando esse conflito, né? Ele mostra pra gente que a gente já sabe que isso é real, mas ele dá esse ar de romance histórico que eu comentei lá no comecinho, na introdução, né? Então, o Soares, ele se vê ali no meio de uma divisão política profunda que estava dividindo, né, Angola Janga. De um lado, tinha o desejo, né, de ser aceito, né, de ter, e também ali de ter um tratado de paz com a coroa portuguesa, né, o caminho escolhido ali pelo Ganga Zumba, que era um dos líderes. E do outro lado, por outro líder, a certeza de que não existe paz verdadeira enquanto houver um único irmão escravizado nos engenhos vizinhos. O Soares, ele é o reflexo ali de milhares de pessoas naquela situação, naquela época. Será que vale a pena confiar no opressor para garantir a sobrevivência? Ou a única saída aqui é a resistência total, mesmo que isso signifique a guerra eterna? Bom, e aí agora que o bicho pega de verdade, né? Que é onde a gente chega ao ponto de virada nessa história. Em 1678, o governador de Pernambuco, ele faz uma proposta tentadora a Ganga Zumba, que era o líder, né, máximo ali de Palmares. O governador, ele propõe, né, a liberdade para todos os que nasceram nos Mocambos, em troca da devolução dos escravizados que fugiram para lá, né, a partir de então. Para Ganga Zumba, como ele já estava ali cansado ali de décadas de guerra, isso soou um pouco mais alto para ele. Então ele queria, né, o direito ali de existir, mesmo que isso custasse um pacto com o diabo, vamos dizer assim, né, um pacto com o inimigo. No desenho de Salete, a gente vê um líder já, né, exausto, tentando ali salvar o que resta, né, do seu povo através do que ele entendia ali como uma diplomacia. Mas tinha uma voz dissonante ali, né, que era totalmente poderosa também, que era a voz de Zumbi. Para ele e para muitos chefes de outros mucambos, esse tratado era uma traição. Então, como aceitar a liberdade apenas para quem nasceu na Serra, enquanto ali seus irmãos de sangue continuavam sob o chicote dos engenhos lá embaixo? O Zumbi, ele entendia, né, que a liberdade de Palmares só existiria se o sistema escravista fosse destruído. E também se não fazia sentido, né, um acordo com eles. Então, aqui o livro ele mostra essa ruptura, né, que Palmares ela acaba se dividindo, né, ela acaba se rachando. O Zumbi, ele não é apenas um guerreiro, né, ele acaba se tornando ali um símbolo da resistência. Então, essa divisão, ela acaba sendo muito trágica para nossa história, porque o Ganga Zumba, ele acaba, né, morrendo envenenado, e até hoje se discute, né, se foi por traição interna ou externa, e isso não é spoiler, gente, o Ganga Zumba, né, isso está retratado na história. É, mas no livro, você acaba descobrindo, né, como que acontece essa morte de Ganga Zumba. Então, por isso que eu indico muito que vocês leiam um livro, né, após eu contar aqui toda essa história para vocês. Bom, o Zumbi, ele assume, né, o comando total, né, de uma Angola Janga ali agora mais isolada, mas também bem feroz. O Marcelo, ele usa, né, o preto na sua arte, é, bem absoluto, assim, bem marcante, né, nas páginas, para mostrar que a partir daqui, né, desse trecho da história, não tem mais espaço para o branco, né, não tem mais espaço para o cinza. Ou Palmares vencia, ou seria vencida, né, ela seria vencida do mapa. Então, o cerco estava fechando ali para eles, e o governo colonial já estava
contratando o homem que seria o pesadelo da Serra da Barriga, que é o bandeirante Domingos Jorge Velho. Para destruir, né, um reino que durava quase um século, a coroa portuguesa, eles não enviaram os cavaleiros de armadura, né? Eles enviaram o que era o mais brutal da colônia, né? Que eram os bandeirantes paulistas. E aí, esses bandeirantes, né, eram liderados por Domingos Jorge Velho, que é esse bandeirante que eu comentei com vocês. Os bandeirantes, né, diferente do que muitas coisas que a gente via, né, nos livros de história, eles eram mercenários mesmos, eles eram especializados ali em caçar gente no mato, como se fossem capatazes mesmo, sabe? Mas, claro, era a mando da coroa portuguesa. Então, aqui na história, né, nos traços que o Marcelo de Salete traz, eles não são esses heróis desbravadores, né, como a gente viu na história, história com H maiúsculo, né, como dizem por aí. Como a gente vê, né, por exemplo, na história que mostram pra gente, que esses bandeirantes, eles eram heróis, né? Esses desbravadores, como aquela estátua nas praças, né, que a gente vê por aí. Não sei se vocês se lembram, do Borba Gato, né, daquela estátua que tem aqui em São Paulo, que até tentaram destruir anos atrás, vocês se lembram? Então, ele era um bandeirante, né? Então, os bandeirantes, eles são figuras sombrias, eles são figuras carrascas, figuras amaldiçoadas, vamos dizer assim, né? Vamos dizer o que são um puro suco da morte. Então, eles eram movidos ali pelo lucro, né, e pela promessa de terras. Então, a moeda de troca deles, né, eram essas pessoas escravizadas, algumas vezes também indígenas. Então, a gente consegue entender, né, o seu real desejo, né, que era ter terras a troco, né, de matar essas pessoas ou exilar esses povos. E, bom, o confronto, ele não era apenas militar aqui, né? Então, era uma tentativa também, né, de apagar a Angola Janga da memória, né, da Terra, né, da memória do planeta Terra, extinguir a Angola Janga. E aí, o cerco final a Macaco, né, que era a capital de Palmares, ela acabou durando semanas. Imagina ali milhares de pessoas confinadas, né, no topo de uma serra, vendo o inimigo ele se aproximar centímetro por centímetro, metro por metro. E o de Salete, ele nos faz sentir, né, essa sede, nessa fome, esse desespero em cada página que a gente lê, que a gente vê. Mas também ele mostra a engenharia militar dos palmaristas. Então, eles construíram algumas armadilhas, alguns fossos e muralhas, né, que deixaram os generais portugueses meio que perplexos, né? Eles não acreditavam que esses palmaristas, né, essas pessoas escravizadas, tinham uma inteligência estratégica, que entendiam de guerra ou como se defender. Então, Palmares, ela acabou caindo, né? Mas ela não caiu por falta de coragem, né? Caiu pelo peso esmagador de uma guerra de extermínio, né? Que usou até canhões para derrubar estacas de madeira, porque eles não tinham, eles não estavam conseguindo, né, derrubar Palmares, então eles apelaram para canhões, né, para derrubar essas entradas, nessas muralhas. Então, em 1694, a resistência final ela acaba acontecendo. E aí, no meio da noite, né, sob fogos e gritos, as defesas de Macaco elas foram rompidas. E o autor aqui ele usa passagens silenciosas e angustiantes assim para mostrar o caos que a gente vê. Então, muitos palmaristas, preferindo a morte à escravidão, a volta da escravidão, eles se lançam dos penhascos da Serra da Barriga. E é uma cena visualmente devastadora no livro, sabe? A gente acaba ficando com isso na memória, sabe? Esse peso de você ter a liberdade de uma outra forma, porque você voltar a ser uma pessoa escravizada é você não ter mais uma vida, você não ter mais uma identidade. E aí, bom, isso é muito mais triste que a gente sabe que aconteceu, né? Tá retratado aqui de uma forma um pouco mais linear, né? Como um romance, mas tudo isso aconteceu de fato.
Bom, e Zumbi, né, ele consegue escapar ferido, mas o coração de Angola Janga, né, que é a principal cidade ali, ela acaba virando cinzas. E o sonho de uma nação livre parecia ter acabado ali, no meio do fogo e do sangue. Mas a gente sabe que uma comunidade, ela não é só um nome, né, e um espaço físico. Uma comunidade, ela se faz com pessoas. Não há uma comunidade sem pessoas, sem histórias e sem esperança. Então, a gente vê que Macaco caiu, né? A cidade ali, né, de Macaco caiu, mas Angola Janga, ela ainda respirava enquanto o Zumbi estava vivo. Então, por quase 2 anos após a destruição da capital, o Zumbi ele permaneceu ali, ele se tornou um fantasma na mata. Ele liderava alguns pequenos ataques, mantendo acesa essa chama, né, da rebeldia. Então, e da liberdade também, né? Então, para os portugueses, ele era um demônio, né, que se recusava a morrer, que era um demônio imortal. Para os escravizados, ele era a prova viva de que a liberdade ainda era possível. E o traço do de Salete nesse trecho é bem solitário. Ele é focado ali nos pés descalços, né, sobre a terra, e no olhar de quem sabe que o fim está próximo, mas não se curva, nunca abaixa a cabeça. A história, por vezes, ela é cruel. E o Zumbi, ele não caiu, né, em batalha aberta, mas pela traição de um dos seus. Ele foi torturado, né, até entregar o esconderijo do líder Zumbi. Então, no dia 20 de novembro de 1695, o cerco se fechou pela última vez. E Zumbi lutou até o último suspiro. Mas o Marcelo de Salete, ele retrata aqui esse momento com uma dignidade bem cortante, assim. E não há glória barata, né? Há o peso do sacrifício, né? Daquilo que é um peso muito maior que a gente leva com a gente. E a cabeça de Zumbi, ela foi cortada e ela foi exposta em praça pública no Recife, para desmentir a lenda de que ele era imortal. Mas os colonizadores, eles cometeram um erro, que eles tentaram matar o homem, mas eles acabaram criando o mito. E Palmares, ela foi derrotada militarmente, sim, mas Angola Janga, ela sobreviveu em cada quilombo que surgiu depois, em cada revolta de escravizados e em cada rima de rap nas periferias que a gente ouve hoje. Então, quando o de Salete ele desenha, né, o fim de Palmares, ele não está fechando um caixão ali, ele está plantando uma semente. O reino perdido, né, ele não está debaixo da terra, ele está na nossa identidade. E o Zumbi ele se tornou o nome da nossa resistência. E o 20 de novembro deixou de ser a data de uma morte para se tornar a data, o dia da nossa consciência negra, o que a gente é lembrado todos os anos. E, bom, por que a obra do Marcelo de Salete é ela tão impactante? Porque ele não usa o desenho apenas para ilustrar, né, o texto que a gente conhece ali da história. Então, ele usa o desenho, né, para preencher os vazios da nossa história oficial. Quando eu estava mostrando aqui algumas cenas e falando, vocês repararam como o livro ele tem poucas palavras ali? É, claro, tem muita história, mas durante ali, os quadros tem poucas palavras. Percebi que o de Salete, ele força a gente a olhar para os rostos, né, para as expressões, para as cicatrizes, para o suor, para a natureza também, né, que nós sabemos que a nossa natureza ela é super colorida, mas aqui ela é preta e branca. Ele nos devolve a humanidade, né, que os arquivos coloniais tentaram apagar, mas ao ler Angola Janga, você não está mais apenas ali consumindo uma história em quadrinhos, né, um HQ. Você está testemunhando um resgate arqueológico feito com nanquim e com muita, muita, muita sensibilidade. Ler essa história mudou a forma como eu vejo o Brasil. E até me deu vontade de ler um livro que se chama Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, da Eliane Alves Cruz. Ela retrata um romance histórico, que também se passa no século XVII, mais ou menos. E eu quero muito falar sobre esse livro em breve. Então, deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem esse livro.
porque eu sinto que tem muito do que eu li em Angola Janga e muito do que a gente conhece hoje, do Brasil que a gente tem hoje. E é um livro muito profundo que me marcou, assim. Eu acabei lendo ele no clube, de leitura da Biblion, o Leituras Afro. Então, depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso falar sobre esse livro. Se vocês querem que eu faça um desenho e fala também, ou apenas inserir ele, como um vídeo de resenha, ou enfim, o que vocês acharem legal, comenta aqui que eu vou adorar, né? Saber o que vocês acharam, ou se vocês já leram esse livro, ou se interessaram. Bom, voltando aqui à nossa história de Angola Janga, uma das coisas também que fica muito assim, no ar é que muitas vezes nos contam que a abolição da escravatura ela foi um presente, né? Isso séculos depois, que ela foi um presente ali de uma princesa, né? A princesa Isabel. Mas a Angola Janga, ela nos lembra que a liberdade ela foi uma construção, ela foi uma construção coletiva, né? Ela foi um projeto político de pessoas que se recusaram a ser mercadoria. Se você quer entender o Brasil de hoje, os conflitos de terra, o racismo estrutural e principalmente a força da cultura negra, você precisa conhecer Palmares. Palmares é a nossa base, ele é a nossa raiz da história. E não há uma porta de entrada mais honesta e até mesmo visceral do que esse livro, na minha percepção. Angola Janga, ela vive em cada um de nós que não aceita o silêncio como resposta, que luta todos os dias contra preconceitos, contra a sua identidade e a sua própria história. Então, se você gostou desse formato, desenhe e fala, e quer ver mais histórias, né, que os livros da escola não contaram, ou histórias de outros livros que eu ando lendo por aqui e vou postando nas redes sociais, deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal. E bora seguir aqui nos comentários e me conta que você já conhecia a história real de Zumbi e de Ganga Zumba? Você já conhecia esse livro do Marcelo de Salete, o Angola Janga? Vamos continuar esse papo aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar bater esse papo com vocês, aprender muito mais, ter outras vivências, né? Então, eu fico por aqui. Então, até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Então, um beijo e tchau, tchau!